Hello! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Teacher Me. Hoje vamos falar um pouco sobre os numerais. Não lembra o que é isso? Bom, assim como no português, temos 4 classificações de números em inglês: cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Hoje vamos nos atentar um pouco melhor nos cardinais, que são aqueles que expressam uma quantidade absoluta. Até o 12 não existe uma regra exata de construção das palavras, de modo que os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuidado para não confundir a pronúncia do free com tree, que significa árvore. Agora, do 13 ao 19, temos uma regra de apenas acrescentar teen no final da palavra. Uma dica: a palavra teen em inglês significa adolescente e ela é acrescentada no fim dos números correspondentes à adolescência. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mas cuidado com as exceções, não é simplesmente acrescentar o teen. Algumas palavras mudam, como é o caso do 13, que vem do 3, que se transforma em third, e fica 13. O 15, que vem do 5, então ele perde o VE e substitui por um F. E o 18, que no caso, ao invés de colocar 2T, o correspondente ao último T da palavra 8, com o teen, ele resumiu tudo apenas em um T. Então, são as exceções dos números 13 ao 19. E quanto às dezenas do 20 ao 90? Temos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Temos que tomar cuidado para não confundir o T com a pronúncia do teen. Porque, por exemplo, 30, que é o 30, 13, que é o 13. Então, tem essa pronúncia um pouco mais alongada, 13. Agora, para fazer os outros números do 21 ao 99, é só acrescentar as unidades na frente do nome da dezena e separar por um hífen. Então, por exemplo, 21 fica 21. Você pega o 20, que corresponde ao 20, e junta com o 1, que são os primeiros números lá, a primeira dezena que correspondem aos números. Então, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 99. E para formar as centenas, é só acrescentar o nome da centena mais os números vistos até então. Então, por exemplo, 100, 100 or 100. É o único que pode ter essas duas opções. Se eu quero falar 101, 101. 200, 200. 243, então fica 243. Então, a gente junta o que a gente aprendeu até agora, só que a diferença aqui, o número da centena, a gente tem que colocar o número mais 100. E assim por diante, então. 300, 400, 500 e etc. Para facilitar a pronúncia desses números, é possível dividi-los. Por exemplo, ao invés de falar 574, que é o 574, você pode falar 574. Você divide, então, fica o 5 separado e 74 no caso. Então, 574. E por fim, para falar dos milhões, é o mesmo esquema das centenas, mas ao invés de falar 100, falamos 1000. Por exemplo, 4.594. 4.194. Então, você coloca o número mais o 1000, no mesmo esquema que você fazia com o 100, das centenas, só que agora é para falar dos milhões. E esses números também podem ser divididos. Ao invés de falar 1.827, podemos falar 1827. Então, dividimos o número em 2 bloquinhos para ficar mais fácil na pronúncia. Só não aplicamos essa regra de divisão para números que terminam em 2 zeros, como, por exemplo, 2100. Fica 2100. Nesse caso, a gente pode usar outro tipo de pronúncia, no caso, que seria falar 2100, porque 21 vezes 100 vai resultar em 2100. Então, podemos fazer isso, falar apenas a pronúncia dos 2 primeiros números e acrescentar 100 no final. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e não esqueçam de deixar o seu like. Até a próxima!